Então eu quero abrir a Bíblia com vocês em Mateus, capítulo 13, verso 44. Nós vamos ver hoje um grande tesouro. Quando Jesus nasceu, foi um tesouro grande para nós. A maior riqueza que Deus deu para este mundo foi o Filho Jesus. Quando ele nasceu naquele tempo, na história, lembre-se que Jesus não nasceu há 2000 anos atrás. Ele já era e sempre foi, mas na história, ele veio na história há mais ou menos 2000 anos atrás, para ser uma pessoa como nós. Ele se encarnou, mas ele sempre foi. E quando ele veio, foi o presente de Deus para nós, porque ali nasceu toda a nossa suficiência. Tudo que o ser humano não era, não conseguiu ser, Deus enviou seu Filho para compensar a nós todos, e ele foi então a nossa compensação, né? Então, a Bíblia diz assim em Mateus 13, 44: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Esse é um texto de alguém que achou algo que é melhor do que tudo, que todas as coisas da vida. Ele andava procurando, negociando, andava investindo, mas de repente ele achou algo muito mais valioso, que todas as coisas se transformaram em nada, perderam valor, porque aquilo é o mais importante. E a Bíblia diz que é o reino dos céus. Hoje, a empresa mais cara do mundo, vocês sabem qual que é? Quem sabe? Quem arrisca? Aí arriscaram na Amazon, né? O que mais? Arrisca alguma coisa? Hã? A do Musk? Do Musk é a Tesla, será? Tá bom, estão bem valiosos. Mas a empresa mais cara do mundo é essa aqui, ó. É a Apple. Vale 113 bilhões de dólares. A empresa mais cara. Apple é bom, né? Eu estava comentando com a Marilia essa semana que, enquanto fizer em 24 vezes, eu compro. É caro, mas enquanto fizer em 24 vezes, 36 vezes, não tem problema, eu compro, prefiro. E a gente como eu que faz essa empresa ficar muito rica. E a gente mais pobre. Mas faz parte, né? Vai de gosto. Mas eu fico pensando, será que hoje, se o fundador, né, que foi o Steve Jobs, que hoje ele já conhece, acho que já conhece o outro lado da vida, que nós ainda não conhecemos, será que ele daria toda essa empresa por causa de Jesus, após conhecer o que conhece hoje? Entende? Porque às vezes hoje a incredulidade não deixa a gente crer, né?
a gente crer. A incredulidade nos faz reféns do pecado. Né? Por exemplo, eu faço dízimo e oferta, eu faço por transferência. Mas sempre eu pego o meu envelope aqui, escrevo e oro pelo que eu já fiz. Mas a minha oração é a seguinte: embora eu goste muito de conhecer finanças e tudo mais, eu sei que a fonte principal dos meus ganhos é Jesus, é Jeová Jiré. Os campos são detalhes que a gente faz boa provisão e é previdente, mas são só detalhes, porque a gente tem que fazer isso mesmo. Mas toda vez que eu venho aqui à frente, eu oro: o Senhor é o meu sustento, Ele é o meu Jeová Jiré, é aqui que eu confio, Ele é a minha fonte de renda. Esse é o principal de todas as coisas que meu coração crê, né? Então, porque às vezes a gente cai na incredulidade de achar que são a nossa inteligência, o nosso planejamento que nos faz ricos. Então eu fiquei pensando, será que agora, hoje, né, o Jobs, conhecendo o que conhece, não sei se é céu, se é inferno, isso aí não tem nada a ver, isso é coisa de Deus e de cada um, mas eu sei que ele conhece ou o céu ou o inferno, certo? Uma das duas coisas, espero que seja o céu. Conhecendo isso, será que hoje ele diria, se eu pudesse voltar lá e dizer assim: gente, isso aí, essa maçã aí não é nada, vocês têm que adquirir o reino dos céus, porque o reino é tudo, porque agora eu sei que é tudo. Já pensou? Isso é coisa bem interessante. Então aqui nessa que Jesus contou, tesouro e a pérola, então por meio dessas duas parábolas aqui que a gente leu, Jesus ressaltou o valor que não se contabiliza do reino dos céus, que ele deve ser a prioridade em nossas vidas. E, Mônica, o Espírito Santo começou a agir. Mateus 6,33, se vira. Ele falou, é prioridade, mas esse Mateus 6,33 você sabe de cor, né? Vamos lá junto? Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ó, Jesus, você veja que Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Deixa acesa aí. Ele falou, busque em primeiro lugar o reino dos céus. O que nós lemos ali, o tesouro no campo e a pérola, ele foi trocado porque o dono achou o quê? O que o dono achou? O reino dos céus. O que Jesus está falando? Busque em primeiro lugar o seu reino. O reino. Tudo que o reino oferece. E a sua justiça. Então, todas as coisas serão acrescentadas. O que são todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas é um violão bom que a Cleide tem, todas as coisas é um iPad que eu comprei em 24 vezes, todas as coisas é o carro que você comprou, todas as coisas são a casa que você tem, todas as coisas são o óculos que você precisa trocar e que é caro pra caramba, não é verdade? Né? Já sei, caro, né? Oh, Jesus, 10 vezes comprei esse óculos. Então, todas as coisas são todas as coisas. Mas em primeiro lugar você busca o reino. O ser humano no pecado, ele faz o contrário, ele busca todas as coisas, para na dúvida pode ser que venha e exista um reino. Aí é um risco muito grande, você ter que passar desta vida para descobrir. Estou certo? Porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, eita fubá, vai lá, irmã.
A irmã fica doida, que ela fala assim: pastor, cuidado com os textos que eu estou meio iniciante. Porque Hebreus 9, 27 diz: é assim como a nós está ordenado a morrerem, quantas vezes? E depois? Não tem purgatório. Não tem purgatório. Não tem segunda chance. Porque a chance única foi Deus que enviou Jesus neste Natal, que a gente fala que é Natal. Ele enviou Jesus para pregar o Evangelho, e esta é a chance. E a nós é dado a morrer a uma vida, uma só, depois o juízo. Então, essa aposta é muito perigosa. Então, tanto aquele cara que achou lá o tesouro escondido, quanto que encontrou a pérola de grande valor, sacrificaram o que possuíam tudo para adquiri-lo. Deixou tudo. Aí vou adquirir o reino, é aquilo que eu quero, achei. Então isso significa que quando uma pessoa ouve falar da salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo, dado a nós como herança, como riqueza, como testamento, ele abre mão de todas as suas vontades, tudo aquilo que tem colocado em seu coração, ele deixa tudo o que impede de achar o reino para trás. Não é verdade? Tudo que impede. O que impede você e eu, às vezes, de ficar focado no reino? Tantas coisas nos impedem, né? Nos impede, o pecado nos impede, porque o pecado nos dá a cobiça, ele nos dá a falta o pecado nos afasta de Deus. Tudo que a palavra de Deus mostra para nós, a gente não quer, né? E neste mundo tem muitos atrativos, os atrativos desse mundo são inúmeros. Eu sei de gente que está com aquela doença de que não dorme mais, porque dormir é um desperdício. Afinal de contas, dormir lhe priva de fazer coisas a mais que gostaria de fazer, né? Porque não tem mais, né? Esse dia minha filha falou: pai, aquela série e tal. Eu falei assim: minha filha, não tem mais série, não tem mais vida para assistir série. Tem mais série disponível do que vida disponível. Tem mais filmes para assistir do que tempo de vida disponível, porque se for contabilizar tudo que você poderia assistir, a sua vida ficou curta. Então não tem. Então quantas coisas te impede, né, do reino, te impede de orar, de ler a Bíblia, a palavra. Quantas coisas te impede? Que a Bíblia diz: se você achou o reino, você sacrifica tudo isso para preservar a certeza do reino, a certeza da vida eterna e da alegria em Jesus Cristo, não é? Isso é importante. Essa salvação ali, eu queria ver com você, vamos ver de novo o 13:44 de novo, que é lá Mateus que nós lemos. Então veja que Jesus comparou ali o reino a um tesouro oculto, né? Olha, vou ler de novo. Olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O preço desse campo foi muito grande. O preço do nosso campo era grande. E aí, quando fala do preço desse ingresso, essa texto remete a Cristo e o preço, não que nós pagamos, porque veja, quando a Bíblia fala que aquele homem tem um preço, ela está trazendo o Evangelho para nós e dizendo que o preço, na verdade, que foi pago, é Jesus que pagou o preço, né? Lá em 1 Coríntios 6:20, está escrito assim, olha, vamos ler junto? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ali, quando fala fosse comprado por preço, né, uma ideia mais de acordo com o que o original quer dizer, é aquela que a gente canta na música. Eu sei que foi pago um
alto preço. Um preço muito alto que custou para nós, para que nós pudéssemos adquirir o reino. O preço foi altíssimo. E Ele veio pagar esse preço. Foi pago por Jesus, o nosso Senhor, com a sua própria vida. É Deus quem deu o Filho para pagar o preço por nós. E o Filho resolveu vir para pagar o preço por nós, viu? É Deus quem deu. O Filho resolveu vir. Porque lá naquela trindade, quando lá no começo de todos os tempos, porque a Bíblia diz que Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Leram isso na Bíblia? Então lá antes da fundação do mundo, Jesus já havia dito: eu vou, se eles pecarem, eu vou pagar esse preço do pecado, porque o preço do pecado era muito alto. O preço do pecado era a morte. Qual o maior preço que se paga? É a morte. Você é sentenciado a quê? A 100 mil reais. É um preço alto? É ou não é? Quem tem 100 mil aí? Para disponibilizar? Ninguém de vocês? Mas o maior preço que os 100 mil é a morte, né? Você dá a morte, a vida. A morte aniquila. A morte acaba. É o maior preço. E Jesus veio ser esse preço, o maior preço que veio para nós. E Ele veio, gemeu, sofreu com as suas dores todas, preço do pecado, e foi então isso que Deus deu para nós. Foi preço do reino. Então, ao Jesus vir a este mundo, né, quando Jesus veio nesse Natal, em forma de um bebê, de uma criança, Ele se vestiu na eternidade. Ele deu forma na eternidade. Por isso que Ele foi imolado antes da fundação do mundo, na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Santo Espírito, sempre existiu, mas quando Ele veio a esta terra, quando Ele se vestiu de gente, Ele inaugurou então a sua vinda na história. Jesus era pré-histórico, mas quando Ele veio em um Natal, Ele se tornou o Jesus histórico, que nós podemos o ver, né? Ver. Ele habitou entre nós cheio de graça e verdade. Então Jesus veio. E é por isso que o profeta Isaías disse acerca de Jesus lá em capítulo 53, versículo 10. Vamos ler junto? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Próximo. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. A palavra de Deus diz que agradou a moê-lo. Deus se agradou em moer Jesus do pecado. Mas por quê? Porque junto com esse sacrifício, o agrado de Deus somos nós. Olha, o agrado de Deus somos nós, porque lá em João 12, 24, diz o seguinte, que se Jesus ficasse sozinho, Ele não morresse, ficava sozinho, mas se morresse, nós nasceríamos. Vamos lá ler? João 12, 24. Vamos ler junto? Em verdade vos digo, grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Por isso agradou a Deus moê-lo. O que você faz com o trigo? Moe, você pega o grão de trigo, moe, e aí dá vida. E se Isaías falou que agradou a ele moer, mas por que moer? Por nossa causa, porque a morte de um daria vida a todos nós.
não é? Daria a vida a todos nós. Que coisa boa, né, irmãos e irmãs? Você é filho de Deus, filha de Deus, herdeiro. Que coisa boa. Você não quer dar tudo que você tem por causa de Jesus? As tranqueiras que você tem arrastando por aí? Como a gente tem tranqueira, né, irmão? Como a gente tem tranqueira na vida. Estava pensando em casa esse dia. Eu morava num apartamento de 80 metros quadrados. Só tinha o que usava. É que nem casa de praia, né? Uma panela, uma pipoqueira, 6 garfos. Então assim, aí a gente mudou para uma casa que tem 3 pisos. Todos os cantos da casa tem coisa. A gente estava olhando, meu Deus, até a salinha da caixa d'água tem coisa guardada lá dentro. Tem pacote, né? Saquinho, tudo quanto é tipo. Caixa de TV. Quem guarda caixa de televisão aqui? Fala a verdade, irmão. Você guarda aquela caixa de televisão quadrada, bonita? Eu guardava, agora não guardo mais. Mas já vi gente guardando caixa de TV, caixa de micro-ondas. Aguarda aí, vai que dá defeito. Pelo amor de Deus, joga fora isso, meu filho. Nada de defeito, não. Mas cada canto tem um troço guardado. Meu Deus, não vejo a hora de mudar de novo para um lugar bem pequenininho, para ter só o que usa. Como a gente tem coisa, não tem? Meu Deus, cadeado, travado, sem chave, que você guarda. Vai que um dia acha a chave. Quem guardou isso aqui? Pelo amor de Deus, irmão. Você tem que se curar, você tem que ser curado. É ou não é? Meu Deus do céu, que coisa. As colheres de quando você casou, deram para o seu casamento, você nem usa mais, está lá guardado. Para quê, irmão? Misericórdia. Xícara do seu casamento, que vai lá para tomar café na sua casa, está lá guardada lá, você dá as outras velhas para o povo. Por que não dá nova? Hã? Fala, Senhor Jesus. Ô, meu Pai. Travessa. Meu Deus do céu. Para quê, gente? Mas dá tudo que você dá, essa tranqueira toda. O reino dos céus, Jesus está dizendo, é assim, né? Vendeu tudo quanto tinha. Tudo quanto tinha. E isso para mim não significa só abrir mão de valores materiais, não, né? Embora tenha essas coisas todas, mas desapegar-se também dos desejos que o nosso coração tem pelo pecado, das coisas deste mundo e até mesmo das pessoas, de pais, de filhos, de cônjuges, de tanta coisa. A gente se apega e deixa o reino de lado. Não que eles não são importantes, mas o pecado nos faz fazer trocas. Lembra de Abraão, que não negou o seu único filho? Lembra? Não negou o seu único filho. Ele foi dar o filho. Deus não poupou, nem o seu filho para nós. Você imagina? Se Deus, o Pai, não poupou o seu unigênito filho por nossa causa, por que nós fazemos trocas? Deixamos os valores espirituais por causa daquilo que pensamos, das ideias que temos, das pessoas que fazem parte da nossa vida. Quantas pessoas nos tiram do reino de Deus? Não é? Quantas pessoas em nossa volta, seja quem for, e eu vou dizer uma coisa, seja quem for que esteja te tirando do reino de Deus, o reino é mais importante que as pessoas. Se seu marido te tira do reino de Deus, o reino é mais importante que o seu marido. Se a sua esposa te tira do reino de Deus, o reino é mais importante que a sua esposa. Se o seu filho, sua filha te tira do reino, o reino é mais importante do que eles. É assim sim que diz a Bíblia. Porque o reino é importante, deixa tudo que tem. O pecado tem que ser deixado de lado. Se dinheiro te tira do reino, fica pobre. Pelo menos você vai entrar no reino e vai ficar rico, do que morrer rico e vai ficar pobre depois. Porque 70, 80 anos aqui passa muito depressa. Passa ou não passa? Hoje eu vejo que estou indo para 53, falei, meu Deus do céu. Cabelo caindo, aquela coisa toda. Ela passa depressa. Mas quanto é a eternidade? Quanto é? É há muito tempo para viver? Ou para existir? Então que seja no reino de Deus. É muito maior do que esses breves tempos aqui. A Bíblia não fala de Moisés, que preferiu ser escravo com o seu povo por um breve tempo, está em Hebreus isso, por um breve tempo,
porque aguardava a glória vindoura de todo o tempo disponível que ele teria. Não é? Isso é coisa importante. Vamos ler para vocês Romanos 6, verso 12 e 13, que você vai ver uma coisa importante que deve ser deixada de lado. Vamos junto comigo? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Não reine, não deixe no seu corpo, na sua vida, mas usa o seu corpo, os vossos membros, como instrumento de justiça. Usar justiça. Não reine, deixe o pecado de lado. Lembre-se que você tem uma pérola de maior valor, a mais cara de todas. E naquele campo você achou algo maior do que o valor do campo. Às vezes a gente troca o campo, troca o mais precioso por um campo. Pega a pérola e vende, e pega as outras coisas. Mas a Bíblia fala assim: olha, o reino é mais importante, a vida é mais importante. Temos que ser sábios, irmãos e irmãs, sabe? Ter sabedoria para dar valor àquilo que tem valor. Então, sabe, tão certo como o nosso Deus existe, o reino dos céus onde Ele vive, só é possuído por aqueles, nós, que no sentido espiritual morrem para este mundo. Do contrário, não tem como comprar o reino, a pérola de grande valor. E Jesus não está prometendo aqui ouro, pedras preciosas, casas, bens deste mundo. É muito mais do que isso. Jesus nos promete o seu próprio reino, o reino dele. Ele não vai repartir o reino, é o reino dele, entendeu? Não é partes do reino, é o reino todo. Nós somos co-herdeiros, herdeiros com ele. Ele fala: gente, vale a pena por mim. Jesus fala: troque tudo que vocês têm por mim. O que está impedindo você de ter o reino? O que está impedindo você a crescer espiritualmente? Quantas vezes eu escuto, lá em casa a gente fala muito, lá em casa, às vezes as pessoas, jovens, começam a estudar, troca o reino pela faculdade, troca o reino porque agora não tem mais tempo. Meu Deus, quem está ensinando isso para esses jovens, para essas crianças, que tem que dar mais valor à faculdade, às provas, a isso, aquilo, ao invés de ouvir a palavra, de cantar, de exercer a fé, daquilo que nunca vai acabar, do valor eterno, e troca por essas coisas? Meu Deus, quando foi que isso foi possível? Não, tudo tem o seu lugar, não é? O trabalho tem o seu lugar, a faculdade tem o seu lugar, o estudo tem o seu lugar, mas o nosso lugar é o reino. Ontem estava conversando com um casal muito precioso, eles disseram que para eles, a família inteira deles já sabe que domingo é o dia do Senhor, e eles vão sim, no caso deles, vão sim na igreja, domingo de manhã na escola dominical, que lá tem escola dominical de manhã, e vão sim à noite no domingo no culto, porque todos sabem que o reino é mais importante. O reino é mais importante do que a profissão. Eu sei de tanta gente, médicos, profissionais bem-sucedidos, que cometeram suicídio, porque a vida não tem valor mais. O que é mais importante, a profissão ou a fé? Com a fé você pode ser pobre, não tem problema. Você pode ser pobre, mas você terá tudo o que precisa. Poderá não ter uma casa na praia, mas você vai ter tudo o que precisa, é ou não é? Tudo o que precisa, até Coca-Cola. Não precisa comprar refrigerante baratinho. Eu gosto de comprar Coca, porque eu falo assim: essa Coca eu compro, porque o pobre e o rico tomam a mesma coisa. Não deixe as coisas de Deus por coisas triviais. Para o discípulo de Jesus, tudo é trivial. Ganhar dinheiro é trivial, estudar é trivial, fazer as coisas, tudo é trivial. Porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e
todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Sabe, queridos, os que não fazem questão do seu tesouro e preferem as coisas deste mundo ficarão sem nada, pois aqui tudo é passageiro. Cedo ou tarde tudo vai se acabar. A pessoa pode conquistar o mundo inteiro, mas no fim da vida vai ter de deixar tudo para trás. E isso serve para todo mundo. Mas aqueles que consideram a Deus e a sua palavra podem aguardar com segurança até o dia em que Jesus virá para buscar a nós. Quem vai? Só alguns que vai? Vocês não vão? Quem vai? Eu vou. Eu vou. Aqueles que têm essa fé simples, para colocar toda a sua vida, tudo que são, tudo que têm, tudo que pretendem ter, na mesa de negociação com Deus, vão tomar posse do reino dos céus, do reino de Deus. O que está impedindo você? Quais são os obstáculos? Deixe os obstáculos deixar você de fora do reino, não.